Passadas 3 semanas do início da temporada, a maioria dos animes já teve tempo para mostrar o que tem a oferecer. Afinal, mesmo os que já estrearam só na segunda semana, já tiveram 2 episódios, sem contar que esses, em especial, são continuações. Seja para dar aquela ajuda para quem ainda não decidiu se deve assistir algum dos animes que estou vendo, ou apenas para trocar ideias com quem está acompanhando, eis minha impressão até agora dos 18 animes que estão sendo lançados e estou acompanhando. Como fiz um vídeo já falando sobre o que se trata cada título, não irei detalhar muito, exceto no que mudou na minha concepção desde então. Se quiser, é só clicar no link ali no canto superior direito. Começando pelos que são apenas mais uma parte de algo que já vem rolando desde a temporada passada pelo menos, comecemos por Black Clover, assistido até o 27. O anime começou em outubro e é mais um mangá da Jump adaptado pelo estúdio Pierrot, conhecido por vários animes famosos e longos, como Bleach e Naruto. A expectativa era que enchessem de fillers, mas estão tentando algo diferente, fazendo meio termo entre esticar a história ao máximo, como visto em One Piece, e fillers, como em Naruto. E estão sendo bem competentes nisso, sem ficar muito esticado e colocando fillers apenas em pontos específicos, esses contando histórias que são relativamente canônicas no mangá, com fatos que aconteceram, mas o mangá nunca parou para mostrá-los. Na temporada atual, o anime ainda está sofrendo um pouco com a qualidade de animação, numa briga eterna entre deixar para gastar mais apenas nas partes de ação mais importantes da história e não deixar o resto parecendo animação amadora. Não ajuda também o início da história não mostrar vários dos personagens legais que vão aparecendo depois, mas é a essa altura que começa a ter um elenco mais decente. Só espero que consiga afinar melhor a qualidade da animação, tal qual fizeram com a voz do Asta depois do primeiro episódio. De resto, o ritmo da história está próximo do ideal, a trama tende a melhorar e já acertaram com várias músicas de abertura e encerramento. A seguir temos Darling in the Franxx, o qual assisti até o 15. Iniciada em janeiro, a obra do estúdio Trigger em conjunto com a A1 tem conseguido atrair bastante atenção do público. A Trigger é composta de vários ex-funcionários da Gainax e dá para tração paralela entre os títulos das duas empresas. Franxx lembra Evangelho em vários pontos. A história tem seguido um ritmo bem interessante. Embora tenha nos jogado num mundo bem diferente e sem muitas explicações, aos poucos os episódios nos deixam com uma compreensão melhor das coisas, intercalados com bastante ação a bordo dos Franxx, mechas pilotados por duplas de adolescentes. Ao mesmo tempo, vão nos deixando com sede de querer ver e saber mais, sempre com a qualidade técnica bem competente, como é de costume da Trigger. E você sabe que algo está sendo bem feito quando o autor consegue deixar um bocado de gente irritada simplesmente por conta das ações dos personagens que foram adequados considerando a individualidade e conhecimento de cada um, mas nem por isso menos frustrante para quem esperava ver algumas coisas se acertarem. Finalizando as obras da temporada anterior, temos Yowamushi Pedal, visto até o 15. A temporada também começou em janeiro, continuando a história da terceira temporada, que havia parado num ponto bem frustrante para um final de temporada, já que parou pouco antes da chegada do primeiro dia da competição. Para quem viu já as outras temporadas, nenhuma surpresa até aqui. A animação é boa e tem continuado no mesmo nível, sem pecar em nada na parte técnica. O Komari, que é o personagem novo em destaque, está com um ator de voz perfeito para ele. Passando agora para os animes que estão com temporadas novas começando agora, mas continuam na história de um ponto anterior. Boku no Hero Academia tem sido um exemplo ótimo de sucesso daqueles animes baseados em mangá shonen, que ao invés de fazerem temporadas contínuas como One Piece e Naruto, fazem pausa para não precisar recorrer a subterfúgios citados anteriormente com Black Clover. Toda temporada nova tem mostrado uma ótima qualidade e ritmo, afinal dá para definir começo e fim sem se preocupar em alcançar um mangá e mantendo a animação em alto nível. Mesmo ainda no terceiro episódio, não é difícil estimar em que ponto a história irá parar ao final dos 25 dessa temporada. Assim como no Yowamushi, quem viu as outras temporadas sabe o que esperar já em termos de qualidade, e não acho que essa temporada irá decepcionar, até porque esse trecho tem algumas das melhores passagens do mangá até então. Furikuri Alternative. Tive sérias dúvidas onde incluir aquilo no vídeo e até se incluir, já que é um anime da próxima temporada, mas teve um episódio lançado com o 1º de abril no Adult Swim. E também é uma continuação, mas de uma história originalmente fechada. Tanto que o anime começa em um ponto bem diferente, apenas uma personagem da história original reapareceu. Muita gente tem dúvidas se será um bom anime ou não, estou entre eles, mas a trilha sonora do episódio já fez valer a pena. Tem potencial, mas terei que esperar mais alguns meses para ver o resto. Fullmetal Panic Invisible Victory. Estava com saudades da comédia e ação dessa ótima série, mas fiquei sem a comédia por enquanto. Parecem não estar querendo perder tempo e já começou com uma ação bem intensa e com Sagara e Tessa mostrando que não brinca em serviço. Não é algo que dê para assistir sem ter visto os animes anteriores primeiro,
ainda que a temporada anterior seja de 2005. O 3D é meio feio em vários pontos, mas o 2D foi bem trabalhado. Mas mesmo que o 3D continue assim pelo resto da temporada, tem tudo para ser mais uma excelente parte dessa série. Steins Gate Zero. Esse é uma continuação um pouco menos simples, já que não continua a história a partir do último episódio do anterior, e sim de um final ruim alternativo. Obviamente, é necessário ter visto o anterior, e essa continuação se apoia bastante nisso, o que ajuda a história a engrenar logo. Uma vez que o espectador entenda o estado atual das coisas, algo que requer apenas o primeiro episódio, a trama já segue seu rumo. Saíram apenas 2 episódios até o momento, mas já é o suficiente. É outro que promete, e os fãs hardcore já devem estar bem felizes com o resultado até aqui. Pode até se identificar melhor com carinho em sua waifu 2D. Sword Art Online Gangue Online Alternative. Esse foi outro que fiquei em dúvida onde colocar. É bom ter visto a temporada anterior de Sal, mas não chega a ser estritamente necessário. Fui descobrir assistindo o 3º episódio que o autor desse spin-off é o mesmo de Kino no Tabi, o que explica muitas das melhorias. A qualidade geral do anime está muito legal também. Como a protagonista é novata no jogo, há toda uma explicação sobre a tecnologia existente no mundo e o que é o jogo. São personagens novos, então são todos devidamente apresentados, sem presumir que já se conheça algo prévio. Embora não goste muito dos outros arcos de Sword Art Online, esse começou bem melhor. O próprio clima de estar num jogo FPS é melhor sentido aqui, e com a competição sendo um Battle Royale, ainda que de time, está sendo lançado num momento bem propício, já que é o gênero de jogos na moda atualmente. Por fim, vamos aos remakes e séries completamente novas. Começando pelo Capitão Tsubasa, cuja temporada atual é a 4ª encarnação contando a história do jovem Tsubasa Ozora no mundo do futebol. O anime sofreu algumas ligeiras alterações em relação ao mangá, mas para adequar. O Japão atual conhece bem mais futebol do que aquele do início da década de 80, então faz todo sentido personagens como o próprio Tsubasa e alguns outros, que gostam bastante de futebol, saber quem é Roberto, o atacante da seleção brasileira. A qualidade técnica está bem dentro do esperado para uma série de esportes tão icônica, provavelmente o anime do gênero mais influente mundialmente. Para quem nunca viu nada da série antes, é um excelente ponto de partida. A história tem seguido direitinho o mangá e os 52 episódios devem ser o suficiente para cobrir bem tudo, seja se resolverem parar nas seletivas asiáticas como no J, ou se seguirem para as carreiras internacionais como 2002. Apesar que ao menos no início, dá a ideia que devem cobrir bem a parte inicial com mais detalhes. Cute Honey Universe. Estava na dúvida se era continuação ou remake ao ver o primeiro episódio, mas no segundo explica a origem da protagonista e o terceiro já deixa na forma episódica que o anime deve manter. Aí não vi encanto algum a quantidade de episódios da série, mas creio que devam ser ao menos 2 cursos, não terminando antes de setembro. Nos 3 episódios que foram ao ar até o momento, Honey apareceu apenas como Honey Kisaragi, Cute Honey e Hurricane Honey, sendo que foram contratados seiyus diferentes para cada uma de suas formas, então a expectativa é que elas sejam utilizadas mais do que apenas alguns minutos no episódio perdido. Pessoalmente, a série não me interessou muito até o momento. A qualidade do anime está decente, é mais a fórmula do anime em si que não pegou com essa mistura de Sentai com uma shoujo e uma pitada de fanservice. Gegege no Kitaro. Tá aí um que superou bem minhas expectativas. É um anime de terror voltado ao público infantil com sobrenatural e batalhas como tema. Não são exatamente as coisas que vou pesquisar quando quero ver um anime novo. A Toei Animation produziu muito bem esse remake. É uma animação com cara de nova, apesar de alguns personagens terem ficado com aquele quê de anos 60. Levando em consideração o público-alvo, acho que o mistério e a ação estão na dose certa, e dá para imaginar uma criança ficando um pouco assustada e impressionada com alguns dos yokais. Já a qualidade técnica nesse nível é apreciada em qualquer anime. É outro sem quantidade de episódios total definida, mas tem cara de ir ao menos até o outono também. Como é episódico e já teve seu mangá concluído há décadas, com 117 capítulos, tem material de sobra. Curiosamente, dizem que começou com audiência abaixo do esperado, creditada a despeito dos órfãos de Dragon Ball Super, já que Kitaro foi o substituto na grade de programação da emissora. Gingei Densetsu, da Inoue Tese. Ainda não estou curtindo alguns dos character designs e também achei que a trilha sonora poderia ter sido melhor, mas as demais mudanças em relação ao anime anterior nesse remake foram bem acertadas. Ao invés de colocar dezenas de personagens logo no primeiro episódio, focar apenas no lado do Império, para, no final dele, passar para o lado da Aliança e aí tem um flashback para mostrar o que aconteceu no lado de lá, paralelamente ao visto no primeiro episódio. É mais fácil assimilar os personagens e acontecimentos assim. As batalhas em 3D ficaram melhores que o esperado. Achei que ficaria com cara de multidão de videogame como é comum, mas funcionou bem,
conseguem transmitir bem a pressão que está sob a investida de uma armada inteira. E, pelo ritmo, devem cobrir mesmo apenas metade da primeira parte da história. No geral, ficou uma ótima porta de entrada para quem sempre quis conhecer a série, mas ficava intimidado pelos 110 OVAs ou pelo aparente ritmo lento da série antiga. E digo aparente porque é isso. Os 2 primeiros episódios cobriram exatamente a mesma quantidade de história nos 2 animes, e o terceiro e último a sair até agora pegou para mostrar o passado de Reinhardt, quando o antigo mostrava Jessica Edwards confrontando Tronhit no lado da Aliança. Bom que quem assistir, gostar e quiser ver o resto da história, pode sempre correr para o anime antigo. Hinamatsuri está uma comédia ótima. A parte técnica faz o que precisa. Não há uma qualidade exagerada na animação como em Nichijou, mas não tem nada que pareça ter sido feita com o troco do pão. Se fosse para achar algo recente como similar, provavelmente seria Kobayashi-san no Maid Dragon. Há uma certa semelhança na premissa, com personagens de outro mundo vindo parar no Japão atual e a principal delas indo morar com um humano normal. Isso até onde dá para se chamar um membro da Yakuza de normal. Tem seus momentos sentimentais, outros de slice of life, mas, para mim, a comédia está muito à frente. Provavelmente fruto de ter uma fonte melhor para trabalhar, o mangá de Kobayashi é bem fraco. O anime lá que foi bem executado para não deixar isso muito evidente. Dos 3 episódios que saíram até agora, me diverti muito com todos, ainda que o início do primeiro seja um pouco parado, mas depois disso é só felicidade, ou fios, como a parte da Anzo no terceiro episódio. E a Hitomi está sendo um destaque para mim. Major Second. Anime de esportes com a premissa que foge um pouco da ideia de joia bruta ou do gênio. Daigo, apesar de ter um avô como jogador profissional, o pai como um campeão mundial e até sua irmã tida como prodígio no beisebol, não tem o talento que gostaria. Ele até tenta, sempre quis atender às expectativas criadas em torno dele, mas se torna uma pressão que ele mesmo não aguenta e abandona o esporte. Isso termina mudando por obra do acaso e com a chegada de outro filho de um jogador famoso do Major original, esse sim possuindo um baita talento natural, mas sem conhecimento do esporte e até demonstrando desinteresse. Tem toda a cara de ser uma história bem longa, o mangá já tem mais de 100 capítulos e a história começa com ele bem novo. O original era assim também, foi muito bom, e esse tem cara de que seguirá o mesmo caminho. E o que o Daigo não sofre fisicamente, sofre psicologicamente, ou garoto para sofrer bullying da vida. Megalobox. Sério candidato a anime da temporada mesmo com apenas 3 episódios até agora. Quando li a sinopse e juntei com o fato de ser comemoração dos 50 anos de Ashita no Joe, achei que seria apenas uma homenagem com alguns elementos em comum, mas é um herdeiro espiritual bem completo. Muito do que fez Ashita no Joe ser um mangá fora de série está presente em Megalobox. O traço, se não tem cara de algo bem atual como Violet Evergarden, não deixa a dever na animação, também passando a impressão de ser algo com qualidade de filme, mas fica mais com áreas de Akira do que um Kimi no Na wa. Não à toa, a série já conquistou vários fãs, mesmo que a maioria provavelmente nem ouviu falar de Ashita no Joe e muitos dos que ouviram só conhecem de nome. Não que o anime dependa de Ashita no Joe para ser assistido, se passa em outro universo e com outros personagens, todos devidamente apresentados, mas para quem viu ou leu Ashita no Joe, a experiência passa para outro nível com a quantidade de referências contida no anime. Desde a mais óbvia, como o nome de ringue escolhido, aos nomes dos outros lutadores, local do treinamento e até os paralelos óbvios entre os personagens. É um festival delas. Sempre sai esfregar na cara, está lá, quem viu, viu, quem não notou, não sente falta. Persona 5. A história tem um desenvolvimento meio distinto do 4. Com 3 episódios, ainda estão resolvendo o mesmo caso. Mas, paralelamente, há vários personagens entrando na história e já há 4 membros na equipe no terceiro episódio. Com esses 3 episódios, finalmente dá para entender um pouco melhor o que se passa e o porquê do protagonista estar onde está. Visualmente, o anime está bem massa. Não que possua uma animação extraordinária, ela é boa, mas nada muito acima do comum. Mas implementaram bem a identidade visual que ajudou o jogo a alcançar o sucesso que teve. No resto, está dentro do esperado. Ainda não acho que será um anime para marcar época, mas tal 4 será algo bem agradável de assistir. Soutei no Ken. Acho que se precisasse dropar um anime dessa temporada, esse seria o principal candidato. Não tinha expectativas da história ser fantástica, o Kutou no Ken também não tinha. Mas a história está morta nos 3 episódios que assisti e essa animação em 3D está matando. Não está tão ruim quanto os da série de TV recentes de Berserk, mas não está muito melhor. Os modelos em si estão até legais, daria para passar como um jogo de console da geração atual de boa. O que acaba com tudo é a animação. Parece aqueles jogos que a placa de vídeo não está dando conta de rodar direito, e a movimentação dos personagens é pra lá de ruim. É algo que já acharia feio em soldadinho genérico no One Piece Pirate Warriors da vida. E não ajuda em nada ter tanta coisa boa na temporada.
Serão 24 episódios. Só espero que melhorem a história agora que algumas coisas estão em seu lugar, porque a parte visual em si eu não tenho esperanças. Dito isso, o anime tem seus momentos, como o Soldado Francês ou alguns dos golpes. Uma Musume Pretty Derby. Isso aqui me lembra Keijo, especialmente no sentido de que a expectativa inicial é de assistir algo completamente fanservice e virar uma competição séria. Ao contrário de Keijo, no entanto, não tem garotos com pouca roupa. Se for para pegar no pé de quem está assistindo, só tem o fato de serem garotos cavalo, mas nada no nível de um Momosume da vida. Basicamente são garotos com orelhas e cauda de cavalo apenas e que correm pra caramba. É mais um anime encomendado pela Cygames, a exemplo de Shingeki no Bahamut e Granblue Fantasy. Não acharia estranho se, finalmente, o jogo fosse lançado perto da reta final do anime. Como nos outros, a qualidade técnica não deixa a dever. Não sei até que ponto é saudável relevar o fato de que são garotos cavalo correndo em um hipódromo e a vencedora ainda se apresenta em um concerto de idol no final. Mas, tirando isso, a história é bem focada na competição em si. Aliás, mais do que alguns animes aí que se dizem de esporte. Já saíram 5 episódios, graças aos 2 primeiros terem sido lançados no mesmo dia. E até agora é basicamente história estruturada em treinar, competir, temperada por amizade e superação, comuns em animes de esportes. E foi isso que vi até o momento. Ainda estou pensando em começar o Otaku Nikou Iwa Muzukashi, que já havia me interessado um pouco e muita gente tem elogiado, mas não sei se consigo tempo livre para isso. Duro que tem Gran Crash Senki também. Enfim, provavelmente o próximo vídeo sobre animes da temporada deve vir só no final de junho, para falar dos animes da temporada de verão. Caso queiram conversar sobre algum desses animes citados, é só deixar um comentário.